Pessoal, vamos aqui fazer uma breve revisão do que a gente já estudou até agora, desde a primeira atividade até a nossa última. A primeira, ela tratava de adição e subtração de frações. O que vocês deveriam notar era em relação ao número aqui de baixo, que a gente sabe que é o denominador, não é isso? Se ele for igual, não tem muita dificuldade para você fazer a soma dessas frações aqui. No caso, o denominador é o mesmo, então você já saberia que ele você bastava repetir. E somaria, nesse caso aqui, tem uma adição, os numeradores. 3 mais 2, 5, né? Aí ficaria 5 sobre 5, que a gente sabe que é igual a 1. Por que que é 1? Que é 5 dividido por 5, tá? Mas aí, denominador é igual, repete o denominador e faz a operação que tiver lá em cima. Por exemplo, se eu tiver 4 sextos menos 1 sexto, que inclusive foi uma questão lá que eu queria dar um destaque um pouco maior pelo seguinte. A questão dizia que um rapaz tinha que correr durante 4 sextos de hora, se não me engano era assim. 4 sextos de hora era o tempo que ele precisava correr, sendo que ele já tinha corrido durante 1 sexto dessa hora. Então, se ele precisava correr ao todo 4 sextos de hora e já tinha corrido 1 sexto, então era o que ele precisava menos o que ele já tinha feito. É como se eu estivesse falando: eu preciso correr durante 2 horas, mas já corri 1 hora. Então, tá faltando o quê? Apenas 1 hora, né? Se eu preciso correr 2 e já corri 1, então só tá faltando 1. Do mesmo jeito aqui, ele precisava correr 4 sextos de hora e já tinha corrido 1 sexto. Então, você deveria armar utilizando uma subtração. Aí, ó, mesmo denominador, repete e calcula os numeradores. 4 menos 1 igual a 3. Denominador igual, repete e calcula. 4 menos 1, 3. Tá bom? E vocês também, pessoal, percebi que alguns tiveram certa dificuldade na hora de armar. Por exemplo, se eu digo que uma torta tem 12 pedaços, significa que o quê? Que o todo, que é a torta, foi dividido em 12 partes. E se eu digo que eu comi 3 pedaços, eu indico aqui no numerador 3. Então, quanto eu comi dessa torta? O equivalente a 3 dozeavos. Por quê? Porque foram 3 partes de um total de 12. Isso quando você tiver que armar a questão, interpretar e armar e montar aqui a fração, tá certo? Vamos aqui para porcentagem, gente. Porcentagem. Olha, se eu quero descobrir quanto que é 10% de R$ 50, esse 10% aqui eu posso representar de que maneira? 10 sobre 100. Não foi assim que eu ensinei a vocês? Se eu quero 10% de R$ 50, então aqui basta que eu pegue 10 sobre 100 e multiplique por 50, certo? Como é que eu vou multiplicar isso aí, professor? Você lembra que esse 50 aqui, ó, eu também posso escrevê-lo na forma de uma fração. Basta que no denominador acrescente 1, que fica, né? 50 dividido por 1, 50. Então, eu posso representar o 50 dessa forma aqui. Aí vou e multiplico. 10 vezes 50 dá igual a quanto? Só acrescentar o 0 aqui. Dá igual a 500. E 100 vezes 1, que está aqui, eu estou multiplicando agora os denominadores, certo? Ah, mas você disse que tinha que ser denominador igual. Lá no anterior a gente estava falando de adição e subtração. Aqui a gente está multiplicando. Então, 100 vezes 1, 100. Aí fica 500 dividido por 100. Eu posso fazer o que aqui? Cortar esses zeros, né? 5 dividido por 1 igual a 5. Então,
10% de R$ 50 equivale a R$ 5, tá bom? Vamos aqui para outro exemplo. 25% de R$ 60. Mesmo procedimento. 25 sobre 100, certo? 25% eu represento assim na forma de fração. E vou multiplicar por 60. Eu não vou colocar 1 aqui, porque você sabe que vai dar 100, certo? Sempre no final tem que dividir por 100. Aí eu faço 25 vezes 60. Dá quanto? Se eu souber a tabuada, dá para resolver rapidinho. Vamos lá. Esse zero aqui a gente sabe que vai ficar no final, não é isso? Colocar ele bem aqui. 6 vezes 5 dá 30. 0 e vai a 3. Aqui no 2, né? 6 vezes 2, 12. 12 mais 3, 15. Então, 25 vezes 60 igual a 1.500. 1.500 dividido por 100, que era para multiplicar 100 vezes 1, né? Que a gente sabe que tem aqui 100. Então, 1.500 dividido por 100. Posso cortar esses dois zeros, restando 15 dividido por 1 igual a 15. 15 o quê? Reais. Agora atenção em outra coisa. Se eu estou falando de 25%, eu estou falando de metade da metade, né? Então, ó, qual é o total aqui que eu estou me referindo? R$ 60. Se é metade da metade, vamos aqui analisar. Qual a metade de R$ 60? R$ 30. Mas eu quero a metade da metade. Então, se a metade de 60 é 30, a metade de 30 a gente sabe que é 15. Então, rapidinho eu poderia ter encontrado. Mas aí está o procedimento que deve ser feito, tá bom? E por último, pessoal, regra de 3. Eu já deixei aqui quase montado, mas eu vou aqui falar o enunciado para vocês, tá? Uma torneira despeja 16 litros por minuto, certo? E ela despeja esses 16 litros por minuto e enche uma caixa d'água em 5 horas, tá bom? Aí a pergunta é, em quanto tempo, então eu represento aqui pelo X, ó, quanto tempo essa torneira vai encher a caixa se ela despejar 20 litros por minuto? Essa é a questão. Despejando 16 litros por minuto, ela enche a caixa em 5 horas. Se ela despejar 20 litros por minuto, vai encher em quanto tempo? Aqui a gente tem que analisar o seguinte. Houve o que? Um aumento, né? De 16 litros por minuto para 20 litros por minuto. A gente representa por essa seta para cima. Agora vamos analisar. Se 16 litros por minuto enche a caixa em 5 horas, se eu tiver mais litros por minuto, como é esse caso, eu vou encher ela em mais que 5 horas ou menos que 5 horas. Esse valor aqui vai ser o que então? Menor, né? Eu vou encher em menos tempo. Então, eu indico pela seta para baixo. Tendo isso, eu sei que aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Grandezas inversamente proporcionais. Aí eu não vou poder multiplicar cruzado. Se é inversamente proporcional, pessoal, você não multiplica cruzado. Você multiplica, ó, o número que está na frente do outro mesmo. Então ficaria como aqui? 20 vezes x, 20x, igual 16 vezes 5. Vai dar igual a quanto? Tabuada. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 6, 30. 50 mais 30 igual a 80. 20x igual a 80. Eu quero encontrar o que? O valor de x, que é a quantidade de horas, né? Então eu isolo x aqui desse lado da igualdade. O 80 já está do outro lado, permanece. E vou passar esse 20, ó. Lembra que aqui tem a multiplicação. Se eu passar ele para o outro lado da igualdade, tenho que ir com a operação invertida. Então, se aqui está multiplicando, ele vai vir dividindo. X vai ser igual a 80 dividido por 20, igual a 4. 4 o quê? 4
horas. Não é assim? Eu não já tinha dito inicialmente que esse valor aqui iria diminuir? Por que seria menor que 5? Porque a quantidade de litros por minuto aumentou, né? Se estou despejando mais água, o tanque vai encher mais rápido, tá bom? Aqui foi um exemplo de inversamente proporcional. Agora vamos para um diretamente proporcional. Ó, o enunciado é, aí vocês ouvem e acompanham aqui. 10 quilos de suco, certo? Aliás, 10 quilogramas de suco são necessários para produzir 30 litros, certo? E 50 quilogramas vão produzir quantos litros? Olha, se eu precisei de 10 quilos aqui, ó, para fazer 30 litros, se eu aumentar a quantidade de quilos, consequentemente eu vou aumentar também a quantidade de litros. Então eu aumento de um lado e aumenta do outro, diretamente proporcional. No anterior, aumentou de um lado e diminuiu do outro, por isso que foi inversamente. Como aumenta dos dois, eu sei que é diretamente proporcional. Então, nesse caso, eu vou poder multiplicar assim: 10 vezes x, 10x, igual 50 vezes 30, 1.500. É assim? 30 vezes 50, 3 vezes 0, exatamente, 1.500. 10x. Então, x sozinho vai ser igual a 1.500 dividido por 10. X vai ser igual a... Posso cortar esse zero com esse zero, apenas 1, né? 150 dividido por 1, 150. 150 o quê? Litros. Não é isso? Litros. Tá bom? 150 litros. Aumentou, não foi, ó? Se com 10 quilos é possível fazer 30 litros, se eu aumentar a quantidade de quilos, consequentemente vai aumentar a quantidade de litros, tá bom? 150. Alguns exemplos servindo de revisão, pessoal, a nossa prova ela vai estar nesse estilo aqui, tá bom?